Olá, eu sou Leonardo Vieira de Souza e esse é o quadro Fique por Dentro. Bom, o tema de hoje são as dispensas e inegibilidades de chamamento no marco regulatório do terceiro setor, a 13019 de 2014. Tá? Então, inicialmente a gente pode dizer que as dispensas e inegibilidades da 13019 elas servem ao mesmo propósito que as dispensas e inegibilidades das leis de licitações. Mas calma lá, são regimes diferentes. Então nós temos a lei de licitações, um regime de compras envolvendo privados, e nós temos o regime de parcerias 13019. Existem outros regimes de parcerias com o terceiro setor. Hoje nós trataremos especificamente da 13019. Então aqui, dispensas e inegibilidades se referem ao chamamento que é o edital da 13019. Para a gente iniciar também a interpretação do que é dispensa, do que é inegibilidade, dispensas são hipóteses que a lei traz em que você não precisará realizar determinado procedimento. No caso, não precisará realizar o chamamento público nessas hipóteses que a lei elenca. E inegibilidade é o caso em que você não consegue realizar o edital de chamamento público. Por quê? Porque as circunstâncias indicam uma entidade específica ou uma solução específica. Então, não faria sentido você abrir o edital se no final somente essa poderia te servir. Tá? A Lei 3019, ela, em similaridade ao que as leis de licitações trazem, ela elenca então as dispensas e as inegibilidades, situações em que a administração poderá firmar a parceria diretamente com a entidade, sem fazer um edital de chamamento. Por quê? Porque o processo lógico das parcerias 3019 é que eu dê publicidade para o interesse que eu tenho em firmar uma parceria. Então eu lanço um edital de chamamento público, falando para todas as entidades interessadas e que consigam realizar aquele objeto, que olha, eu vou firmar uma parceria para a saúde visando isso aqui. As entidades apresentam propostas, eu analiso e seleciono qual a melhor proposta apresentada. No caso das dispensas e inegibilidades, eu não realizo esse edital, essa chamada. Eu firmo a parceria diretamente com uma entidade. Tá? E aí o artigo 29 da 3019, ele traz que os termos de colaboração ou fomento que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares não prescindirão de chamamento público. O que é óbvio, porque se a emenda já vem destinada a uma entidade específica, eu não consigo fazer um chamamento para abordar outras entidades. Tá? No artigo 30, quando a lei trata das dispensas, ela traz hipóteses de urgência, então eu posso firmar uma parceria de urgência, de emergência ali até 180 dias. No caso de guerra, calamidade ou grave perturbação da ordem, eu também posso dispensar o chamamento público, firmando a parceria diretamente. No caso de realização de programas de proteção à pessoa ameaçada ou em situação que comprometa a sua segurança, então, nesse caso, imediatamente eu firmaria a parceria também com essa justificativa. E no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por entidades já credenciadas na administração. Tá? Então, o artigo 30 trata das hipóteses de dispensa e eu posso observar se em algum desses incisos aqui é cabível a situação que eu estou analisando ali. Se eu posso dispensar ou se eu sou obrigado a fazer o chamamento público para atrair outras entidades. O artigo 31 ele vai tratar das parcerias inexigíveis, ou seja, quando eu não vou realizar o chamamento porque somente aquela entidade pode me servir. E o caput mesmo do artigo 31, ele trata que, em razão da natureza singular do objeto da parceria, ou se as metas somente puderem ser atingidas por uma entidade específica, aquilo que a gente já tratou. Então, nesses casos, a gente justifica que eu não consigo fazer, porque somente aquela entidade pode me atender. No inciso 1º do artigo 31, é tratado que o objeto da parceria envolver ato ou compromisso internacional indicado às instituições para receber aquele recurso. Então, se já tiver uma obrigação internacional de transferência de recursos destinada a uma entidade específica, não tem como eu fazer chamamento, porque somente aquela entidade é que vai realmente exercer a parceria que eu preciso. E no caso de transferências para organizações da sociedade civil, autorizado por lei. Se eu tenho uma lei que autoriza a transferência para o asilo, eu não consigo fazer um edital de chamamento, porque o recurso já é direto ao asilo. Tá? Então, a ausência de realização de chamamento público, seja por dispensa, seja por inegibilidade, deve ser justificada. Eu tenho que enquadrar em qual situação, em qual inciso que eu estou dispensando ou inexigindo o meu chamamento público. Isso é o que o artigo 32 da lei prevê. E em ato contínuo, a gente deve publicar um extrato da justificativa. Esse extrato, né, com a justificativa de eu dispensar ou exigir o chamamento, ele pode ser impugnado em até 5 dias da publicação. Então, se alguém achar que tem alguma coisa errada, ele pode, peraí, mas você não poderia fazer dispensa porque por isso e aquilo, tá? E aí, essa impugnação ela deve ser analisada em até 5 dias úteis pelo responsável, tá? Então, a administração tem esse processo de publicidade do que ela está fazendo, parceria que ela vai firmar.
A dispensa e a inexigibilidade do chamamento público, bem como disposto no artigo 29, não afastam a aplicação dos demais dispositivos da lei. Ou seja, então, ainda que eu dispense o chamamento, que é a abertura, a publicidade da parceria que eu vou firmar, eu tenho que fazer plano de trabalho, eu tenho que estabelecer metas, eu tenho que cuidar de tudo isso. Nós somos a GEPAM, obrigado por acompanhar, e esse é o quadro Fique por Dentro.